Vou trazer aqui para você um trecho de uma reportagem, porque tem uma questão que ficou nas entrelinhas que as pessoas às vezes não conseguem perceber. A reportagem, ela traz a seguinte questão. Eles estão apurando agora, talvez não vá dar nada isso, tá? Mas o Bolsonaro ligou para o Mourão antes do Mourão prestar o seu depoimento. Isso não é legal, porque você está influenciando uma testemunha, alguém que vai lá falar a respeito. É uma pessoa que está sendo interrogada dentro de um processo. Só isso daí já era o suficiente para colocar uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro ou uma prisão preventiva. Só isso, tá? E não dá nada, não tá dando nada. O que aconteceu? Presta atenção nessa reportagem, porque você mesmo vai ver com seus próprios olhos, ouvir com seus ouvidos. Presta atenção. O repórter liga para o Mourão e pergunta: você conversou com o Bolsonaro antes de dar o seu depoimento? O Mourão diz: sim, eu conversei sim, nós tratamos sobre as questões, ainda falou os temas que ele tratou com o Bolsonaro antes. Aí depois o repórter liga novamente, ele desmente o que ele falou, ele fala: não, a gente vai falar sobre a saúde do Bolsonaro. Depois que ele viu que é muito, mas muito errado o que ele fez. Então, olha com quem a gente está tratando, gente. Vocês conseguem entender o desespero que é falar sobre uma questão, como a gente fala aqui no canal, e isso não chegar até as pessoas não se sensibilizarem com isso? Eu quero que você veja a reportagem, observe bem esse momento em que o repórter fala que ligou, depois o próprio Mourão desfaz a questão, depois que ele percebe que isso é crime, que isso não pode. Olha só. A Polícia Federal avalia se vai adotar medidas diante da informação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria telefonado ao senador Hamilton Mourão antes de seu depoimento ao Supremo Tribunal Federal. Hamilton Mourão prestou depoimento na última sexta-feira. Hoje pela manhã, o portal Metrópolis noticiou que na véspera do depoimento, Bolsonaro telefonou a Mourão para discutir temas que poderiam ser abordados. Eu conversei hoje de manhã com o Mourão. E ele confirmou que conversou com Bolsonaro. O que me disse Hamilton Mourão? Foi uma conversa genérica. Falamos na véspera sobre os pontos fortes a serem abordados. Transição e 8 de janeiro, fecha aspas, me disse o senador. Mourão foi indicado pelas defesas de Jair Bolsonaro e dos ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto, no âmbito do inquérito sobre o 8 de janeiro. Procurado, Bolsonaro não respondeu até agora à CNN para confirmar se teve a conversa ou não. Posteriormente, agora, quase no horário do jornal, eu tive contato com a assessoria de imprensa de Hamilton Mourão. E eles me disseram que, na verdade, a conversa se tratou sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Eles não conversavam, nem Mourão, nem Bolsonaro, desde que ele tinha feito a operação, e falaram apenas sobre esse assunto. O contato às vésperas do depoimento causou muita estranheza na Suprema Corte. Eu e a Luísa Martins conversamos com integrantes da Suprema Corte. E isso pode levar à convocação de Mourão para esclarecer detalhes dessa conversa telefônica. Você conseguiu entender como é que as coisas funcionam? Esse pessoal, eles não têm apreço pela justiça, pelas leis, por nada. Eles fazem o que eles querem. Eles conversaram. Aí o Mourão assume que conversou, aí depois vem a assessoria dizer: não conversou não. Nós não falamos sobre o 8 de janeiro, o golpe. A gente falou sobre a saúde do Bolsonaro. Eles fazem isso na maior cara de pau. E o repórter traz: olha, eu conversei com o Mourão, ele falou que conversou sobre o 8 de janeiro. Então, isso daqui, só isso já é um crime. Um crime que com certeza poderia ensejar numa prisão preventiva. O que eu vou trazer agora para você é esse depoimento, é uma fala do Bolsonaro nesse vídeo que saiu do ar, que foi retirado das redes, mas que é uma prova também de que o Bolsonaro tem essa armação com o Eduardo Bolsonaro e o governo de extrema-direita dos Estados Unidos para prejudicar o nosso país. Veja bem, aqui eu vou trazer para você o Bolsonaro, ele falando e ele, na voz dele, assumindo um crime, assumindo que está com o Eduardo Bolsonaro conspirando contra o Brasil. Gente, essa é uma realidade. Eu não sei, eu até peço para você, se você puder, se você quiser, né, compartilhe esse vídeo, tá?
Porque não é possível, as pessoas precisam saber, as pessoas precisam entender o que está acontecendo com o nosso país. Veja o Bolsonaro falando dele mesmo a respeito dessa armação com o Eduardo Bolsonaro de usar os Estados Unidos para prejudicar o nosso país. Separação deu um crime. Mas eu estou feliz porque a fome do Brasil, para mim um garoto, mas um homem de 42 anos de idade, que abandona tudo aqui para lutar por nós lá de fora. Ele não poderia estar aqui. Se estivesse aqui, não seria um passaporte. Com toda certeza seria uma prisão. Porque aqueles que destacam, aqueles que mostram a verdade, aqueles que lutam por vocês, são os mais perseguidos. Tenho certeza que venceremos. Não é fácil, mas nós venceremos. Com a ajuda de Deus e também com a ajuda de outro país do lado norte. Enganos aqueles achando que só nós temos condições de reverter esse sistema. Não temos. Precisamos de ajuda em terceiro. E tem vindo na hora certa. Graças a Deus, as eleições do ano passado trouxe de volta a presidência Donald Trump dos Estados Unidos. Ao longo de 2 anos que estivemos juntos, fiz uma relação de amizade com ele, sabendo o meu lugar, sabendo que o PIB americano é 14 vezes maior do que o nosso. Mas muitas coisas fizemos juntos, outras ficaram para o futuro. E esse é o Bolsonaro, livre, leve e solto, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, assumindo crimes, dizendo que está realmente fazendo uma armação com Eduardo Bolsonaro e nada está acontecendo. E a gente está fazendo uma cobrança em cima de algo que as pessoas acham que o que está agora em trâmite é uma injustiça contra o Bolsonaro.